Ora bem, nós vamos conhecer agora um pintor de arte, professor e também restaurador. É o nosso próximo convidado à conversa com a Anabela, o professor Adriano Amaral. Olá, boa tarde. Boa tarde. Professor, dentro do possível, vamos pegar nos segredos do restauro. Como é que se faz um bom restauro? Preservando a traça original. O restauro é ir ao encontro da reconstituição da pintura. Portanto, o restauro é ir ao encontro da luminosidade da pintura. Portanto, o bom restaurador é aquele que tem uma boa paleta de reagentes, de reagentes, porque não há dois quadros iguais, há uma gama de quadros muito grande e o restaurador tem que ter reagentes que vão ao encontro, que vá ao encontro do quadro que se propõe. Como é que se chega ao tom original da pintura? Chega-se ao tom original da pintura quando o restaurador se apercebe do reagente certo, arranca... Isso só com o conhecimento e com o decorrer... um restaurador tem que ter muito conhecimento de tecnologia. Tem que ser um grande técnico, porque sem isso é incapaz de ir ao encontro de um bom restauro. Mas queria referir o seguinte: o restauro, por vezes, dá-nos muitas vezes uma certa magia. Eu digo porquê? Porque muitas vezes surgem, portanto, pinturas muito enegrecidas, praticamente pretas, não é? E, portanto, nós preparamos um reagente e, através desse reagente, nós vamos ao encontro das formas que estavam, portanto, oxidadas. Professor, vamos a dois casos concretos. Nós temos ali duas imagens, julgo que poderemos vê-las e, entretanto, o professor vai comentando e vai mostrando, ou pelo menos vai tentando elucidar os nossos telespectadores como chegou de um estado ao outro. Sim, senhor. Bom, tenho um monitor, se quiser comentar. Portanto, esta é a pintura tal como chegou até si, enegrecida. Eu estou a ver... Com alguma dificuldade, temos reflexos eu não estou a ver a que não pintura. ajudam nada. Bom, mas temos aquela primeira imagem para passar depois à outra. Temos ali uma peça que, a priori, parece uma peça muito reduzida, mas é uma peça que tem uma dimensão de 2 metros por 1,60 m. Trata-se de uma ceia de Cristo. Esta ceia de Cristo apareceu rasgada, segundo aquela fissura branca que nos aparece ali no ecrã, e, portanto, na parte esquerda, portanto, da imagem, da primeira imagem, temos a pintura oxidada. Portanto, é difícil, portanto, nós apercebemos, temos que ir ao encontro de arranjar reagentes que consigam, portanto, ir ao encontro daquela luminosidade natural, original. Porque uma pintura não pode ser repintada. Ela é repintada... Mas um mau restauro, às vezes, pode estragar, entre aspas... Deteriora a peça, o mau restauro. Portanto, todo cuidado é pouco. O bom restauro é aquele que é feito... portanto, é só... O retoque leva só da parte mutilada da pintura, é que leva a respectiva tinta que falta, a parte mutilada. Fora disso, a magia, toda aquela magia de cor, surge, essa luz original, surge-nos com esses tais reagentes que eu referi há pouco. Podemos passar ao segundo caso que nos trouxe e iríamos usar mais ou menos o mesmo processo. Portanto, vamos ver a peça originalmente, tal como chegou às mãos do professor Adriano Amaral, portanto, enegrecida. Aqui temos uma escola francesa, de Jules Noel. O cliente surge com uma peça deste tipo e nós fazemos uma abertura do reagente, num reagente. E surge, não sei se vê, naqueles bocadinhos azuis, nós detectamos uma tonalidade mais clara que está oxidada por este manto escuro. Portanto, o restaurador tem que preparar o reagente adequado que consiga eliminar toda essa para chegar aqui. Toda essa oxidação. Para chegar aqui, para chegar aqui, como vê, temos o quadro já aberto com uma luminosidade original. Isto é que é, o bom restaurador é aquele que não repinta, é aquele que vai em conta da luz original. Depois temos uma terceira fase. Há uma coisa que eu gostava de referir, que estávamos a passar, porque nós, a primeira leitura que vamos fazer numa pintura que nos surge, devemos ver se ela está assinada ou não. Neste caso, ela estava assinada
E se o reagente for mais forte, o reagente, portanto, se o reagente for mais forte, a assinatura desaparece. Portanto, tem que haver, o restaurador tem que ser perspicaz e tem que ir ao encontro, portanto, do reagente certo. Portanto, acaba de ser um ponto de partida para que não o vosso trabalho. Para que não destrua a assinatura. Porque uma peça com a assinatura destruída é uma peça que perde toda a qualidade. Mas é por aí que começa? Quando faz um restauro? Começa por aí. Pela assinatura? Primeiro, se há assinatura, a assinatura tem que ser protegida para depois, mais tarde, irmos ao encontro da tal operação. Além da pintura, faz também restauro em escultura? São esquemas completamente diferentes. Também faço restauros em escultura e a escultura traz-nos coisas espantosas. Há imagens que nos aparecem, portanto, ao longo dos tempos. As imagens são repintadas, não foram restauradas, não foram limpas, como há bocado o Sr. Cássio Luz falou, em limpar uma peça, não é? Como é que se limpa a peça, mas há o vício de repintar a peça e aparece-nos uma escultura com 6, 7 camadas. E é curioso, através da decapagem, nós começamos a arrancar as camadas, vamos arrancando lentamente, surge a primeira camada, os primeiros reagentes têm que ser muito fracos, têm que ser fracos, não podem ser fortes, e cada camada que nos surge tem uma dutilidade mais forte. Portanto, a segunda camada para arrancar tem que ser com um reagente mais forte, e assim sucessivamente. Até que chegamos à última... Mas é conveniente que seja a pessoa a fazer isso? É que parece muitas vezes... Desculpe, Lucina. Chegamos à última camada e é que nos surge aquela pintura original. E essa camada, o reagente já é bastante forte, tem que ser muito forte. Conforme as camadas vão se aprofundando. Aquilo que eu estava a perguntar, se for a própria pessoa a fazer isso, ou alguém menos entendido, não se corre o risco de estragar a peça? Isso obedece uma tecnologia. Acontece muitas vezes chegarem a ter si peças que acabam por estar adulteradas e, portanto, perderem a sua valiosidade. Eu queria fazer aqui uma referência ao seguinte. Os meus colegas, já colegas muito competentes, e nós temos grandes escolas de restauro aqui no nosso país, mas há uma coisa que está a surgir com muita frequência. Aparecem no ateliê peças já gastas. Foi o tal reagente que foi mal calculado e gastou a pintura. Aí o restaurador já tem que reconstituir. Há hipótese de recuperação? Pode-se reconstituir. Mas há outros casos não, mas aí já era pintar. Aí já era pintar, já não não consegue restauro. Portanto, aí, como sabe, já estamos a repintar. E o restauro não deve haver repinte. O repinte, sim, em casos mutilados. A outra coisa que eu gostava de referir é o seguinte: muitas vezes surgem telas com craquelé. O craquelé é um escamado que há entre a separação da tela e o próprio óleo, dá-nos um craquelé. E esse craquelé, através dos tempos, se não for devidamente cuidado, a pintura desaparece. Uma das causas que nos leva a ir ao encontro desse craquelé é as altas temperaturas. Como sabe, uma pintura tem que ter uma temperatura adequada para resistir, portanto, aos agentes atmosféricos. Só para terminar, quem é que procura os seus serviços? Olha, é fácil. Eu já restaurei milhares de peças, entidades oficiais, entidades culturais, entidades religiosas. Isto para batermos um bocadinho numa coisa que há pouco o Manel Luís dizia, são os ricos ou novos ricos que compram obras de arte e velharias, e são os ricos e novos ricos que procuram também os restauros. Sim, o restauro, como sabe, quem compra depois pensa em restaurar. E agora, por exemplo, estamos numa fase em que surge muito restauro, porque as pessoas tentam mais restaurar o que têm e portanto, evitam mais a compra. Mas ultimamente, sente-se que há uma afluência muito grande no mercado e estamos contentes por isso. Muito obrigada por ter estado aqui, professor. Muito obrigado. Antes de passarmos à música, deixe só lembrar que temos sempre um passatempo aqui no programa Viva à Tarde. E hoje temos para oferecer, tal como costuma um micro-ondas, um fogão ou uma máquina